parte final da reportagem sobre a beterraba branca no norte da França, você vai ver quais são os conflitos e as parcerias que existem entre os produtores de cana do Brasil e os beterrabeiros da Europa. E também vai saber quanto os produtores franceses ganham com a fabricação do açúcar e do etanol de beterraba. Em tempos de safra, a usina de Origny-Saint-Benoît recebe 20 mil toneladas de beterraba por dia. As raízes chegam das fazendas dos agricultores que são sócios da cooperativa. Primeira etapa, uma lavagem caprichada. Depois do banho, as beterrabas são levadas para dentro da usina. Aqui, quase toda a fabricação do açúcar ocorre em equipamentos fechados. Nesta máquina, a beterraba é cortada em tiras finas e compridas. O material segue por esteiras e é levado então para esse grande tambor giratório. Nós vamos injetar aí dentro uma corrente de água quente que vai entrar em contato com as tiras de beterraba. Aos poucos, a água vai absorver o açúcar das raízes. Na saída do tambor, nós vamos ver um suco bem doce, que é a base para a fabricação do açúcar. Agora, o suco de beterraba é bombeado para esses tonéis enormes. Dentro deles, com temperaturas elevadas, ocorre a formação dos cristais de açúcar. No final da cristalização, já dá para ver o açúcar branquinho. Atualmente, 80% da produção das usinas francesas é vendida para indústrias de alimentos. Os outros 20% viram açúcar de mesa, que aqui na França é tradicionalmente consumido em cubinhos. E será que esse produto tem gosto diferente do açúcar de cana? É a mesma coisa. É a mesma coisa, são dois produtos à base de sacarose. O açúcar refinado de cana é equivalente ao de beterraba. Apesar da semelhança de sabor e visual, tem uma coisa que diferencia e muito os dois produtos: o custo de produção. Para fazer uma tonelada de açúcar refinado de beterraba, os franceses têm um custo equivalente a R$ 1.100. Já o mesmo tipo de açúcar saindo de uma usina de cana do Brasil custa aproximadamente a metade desse valor. Além de ser mais barato, o nosso açúcar é produzido em quantidades muito maiores. Veja a comparação. Os países da União Europeia cultivam juntos 1.400.000 hectares de beterraba, contam com 106 usinas em atividade e produzem 14 milhões de toneladas de açúcar por ano. Já o Brasil, sozinho, tem 8 milhões de hectares de cana, 440 usinas em operação e fabrica anualmente 38 milhões de toneladas de açúcar. É o maior produtor e o maior exportador mundial do produto. Uma superioridade que incomoda e gera conflitos. Para falar do assunto, nós viajamos até Paris, a capital da França. Num bairro elegante, perto da Torre Eiffel, nós encontramos Éric Lenné, presidente da poderosa Confederação Nacional dos Produtores de Beterraba. A entidade representa agricultores e usineiros do país. Atualmente, nós não temos condição de competir de igual para igual com o Brasil. Nem nós, os franceses, que somos o país mais produtivo da União Europeia, e nem a Europa de maneira geral. Nós simplesmente não temos a mesma competitividade do Brasil. Segundo Éric Lenné, alguns pontos são decisivos para que o açúcar brasileiro seja mais barato. Enquanto a beterraba deve ser replantada todos os anos por sementes, os canaviais só precisam ser renovados a cada 6 anos. Uma vantagem em termos de custos. A safra da beterraba na Europa dura menos de um trimestre e a da cana no Brasil se espalha por 9 meses, o que garante o funcionamento das usinas por mais tempo. Outra diferença central vem de um subproduto da cana, o bagaço, usado na geração de eletricidade. Todas as usinas do Brasil têm termoelétricas próprias, são autossuficientes em energia e muitas vendem a eletricidade que sobra, energia barata e renovável. Já as usinas de beterraba normalmente geram eletricidade queimando carvão mineral
gás ou óleo diesel, fontes mais sujas, não renováveis e que encarecem o custo do açúcar. Por isso, para evitar uma invasão do produto brasileiro, os europeus utilizam barreiras tarifárias, um imposto que encarece o açúcar do Brasil e, na prática, inviabiliza o negócio. O Brasil nos estimula e nos força a melhorar a nossa produtividade. Afinal, eu devo dizer claramente, nós não queremos importar açúcar do Brasil, pois nós achamos que a União Europeia deve ser autossuficiente em açúcar. Por isso as barreiras tarifárias são essenciais. Elas fazem parte de uma estratégia de independência da produção agrícola. E a guerra comercial não para por aí. Entre 2002 e 2005, brasileiros e europeus travaram uma dura batalha na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Liderados pelo Brasil, países produtores de cana como Austrália e Tailândia acusaram as usinas da Europa de exportar grandes volumes de açúcar subsidiado, o que provocava uma competição injusta no mercado internacional. Em 2005, a OMC deu ganho de causa aos produtores de cana e obrigou a Europa a reduzir drasticamente as exportações. A derrota na OMC abriu uma crise na cadeia da beterraba. Usinas fecharam, a produção de açúcar caiu mais de 20% e milhares de agricultores abandonaram a atividade. Os países mais atingidos foram os menos produtivos, como Portugal, Grécia e Itália. Na França, uma das saídas para amenizar o tombo foi estimular outros produtos feitos com a raiz. Entre eles um combustível, o etanol de beterraba. Existe uma decisão dos países da Europa de aumentar o uso de energias renováveis e o etanol tem sido muito estimulado. Ainda estamos no começo, mas é algo importante para os nossos agricultores. Afinal, parte da beterraba, que antes era destinada ao açúcar, hoje pode ser usada para a produção de etanol. A fabricação do combustível se baseia na fermentação daquele suco doce que a gente viu na usina. Uma vez pronto, o etanol é misturado à gasolina, na proporção de 7%. Além disso, os franceses lançaram recentemente os seus primeiros carros flex. Eles aceitam tanto a gasolina comum, quanto um combustível que contém até 85% de etanol. Mas o projeto ainda não decolou. Nós temos hoje apenas 14 mil carros flex rodando na França, o que é pouco. A nossa dificuldade é que não há muitos postos equipados com bombas de etanol. E por isso os fabricantes não se animam a fazer carros. Ao mesmo tempo, com poucos carros nas ruas, os postos não querem instalar as novas bombas. O caso do Brasil, que usa etanol em grande escala, pode servir de modelo para a França? Com certeza. Nós nos baseamos na experiência brasileira para o nosso projeto. É uma referência fundamental no uso de etanol. Para sustentar o avanço do etanol, nos últimos anos as usinas tiveram que investir na ampliação ou na construção de destilarias. Esta pertence à cooperativa dos beterrabeiros. A nova destilaria da usina foi inaugurada em 2006 e fica logo ao lado da antiga planta industrial de açúcar. Com capacidade de produção de 300 milhões de litros por ano, é a maior destilaria de beterraba do mundo. Aqui na destilaria, além do etanol combustível, nós fabricamos outros tipos de álcool de beterraba. São produtos que entram na elaboração de perfumes, bebidas e também na indústria química e farmacêutica. Os agricultores da cooperativa investiram pesadamente nessa instalação porque acreditam no futuro do álcool e do etanol. Além de apostar em novos produtos, na última década os beterrabeiros da cooperativa decidiram ir ainda mais longe, literalmente. Eles resolveram investir na cana-de-açúcar, investir no Brasil. Para conhecer melhor essa história, nós vamos sair da França em direção aos canaviais brasileiros. Nosso destino é o município de Olímpia, no estado de São Paulo. Estamos na usina Cruz Alta, um gigante do açúcar e do etanol. Foi aqui que a cooperativa dos beterrabeiros iniciou os seus investimentos no Brasil. Em 2001, o grupo francês comprou esta e outra grande usina de São Paulo. Naquele tempo, o agrônomo Jaime Stupiello já trabalhava na empresa. Hoje, ele é o diretor agrícola.
Como é que foi aquele momento que você ouviu assim, olha, uma cooperativa de beterrabeiros da França vai investir aqui, vai adquirir as usinas? Bom, para mim, eu morando aqui em Olímpia, uma cidade pequena, entendi que a globalização chegou. Então, quem quer crescer em açúcar e etanol tem que vir para o Brasil. E o pessoal tem que falar francês agora aqui na usina? Olha, a gente se dedica e tenta falar francês, mas o que eles querem mesmo é que a gente produza bem. Produzindo bem, em apenas 10 anos, o grupo dos beterrabeiros ampliou bastante a sua operação no Brasil. Atualmente, ele conta com 7 usinas e trabalha com 300 mil hectares de cana, uma superfície que já se aproxima da área total da beterraba na França. E para não faltar dinheiro para novas expansões, o grupo atraiu um parceiro brasileiro de peso. A Petrobras se tornou sócia das usinas e planeja investimentos gigantescos. Hoje, a moagem é em torno de 20 milhões de toneladas. Nos próximos 3 anos, nós devemos chegar a 24 milhões e 500 mil toneladas de cana. Isso aí, para nós, é um motivo de grande satisfação. Com o crescimento acelerado dos últimos anos, a produção de açúcar e etanol no Brasil já se firmou como um dos pilares econômicos do grupo. Atualmente, a cana brasileira já representa cerca de 1/3 do faturamento global da empresa. Um negócio que gira em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. Para saber o que é que os beterrabeiros ganham com isso, vamos voltar aos campos da França. Na opinião de Denis Lequeux, agora produtores de cana e beterraba não são apenas concorrentes, mas também parceiros. Como membro da cooperativa, uma vez por ano ele entra na divisão dos lucros das atividades do grupo. Quer dizer que quando as usinas no Brasil têm bons resultados, você fica contente. Isso é bom por vous. Ah, com certeza. Financeiramente, isso é bom. Sem citar números, Denis nos conta que, por enquanto, os investimentos na cana ainda não fazem grande diferença no bolso dos beterrabeiros. É que até agora o grosso do lucro da atividade tem sido reinvestido no Brasil. Já no escritório, Denis faz um balanço dos negócios da fazenda, baseados numa série de fontes de renda. Tem o ganho do trigo, da cevada e da fava, a divisão dos lucros da cooperativa e a principal receita da família é mesmo a beterraba. Segundo o agricultor, o produto deixa um lucro líquido anual equivalente a R$ 2.300 por hectare. É uma cultura bem rentável. Ela dá trabalho, exige muito preparo, mas tem resultados melhores do que outros produtos. Então, para quem pode produzir, beterraba vale a pena. Outra fonte de renda importante é o subsídio público, que Denis recebe uma vez por ano. O repasse representa cerca de 20% do faturamento bruto da fazenda. Ao final de nossa visita, a família nos convida gentilmente para um almoço de despedida. Primeiro, um aperitivo com champanhe rosé. Depois, todo mundo na mesa. Denis, Marie-Odile, os filhos François e Sophie e os pais de Denis, Dona Monique e seu Raymond. Até alguns anos, a nossa beterraba era usada essencialmente para produzir açúcar. Agora nós temos também o etanol, vários tipos de álcool, além dos investimentos variados da cooperativa. Então, a nossa cadeia econômica está se tornando mais competitiva com essas inovações. Com o trabalho sério de famílias como esta, os subsídios e as barreiras tarifárias, o cultivo da beterraba atravessou os séculos nos campos da Europa. Ameaçada, mas também inspirada pela cana-de-açúcar do Brasil, a cadeia produtiva vem se renovando nos últimos anos e, apesar das dificuldades, permanece viva como um dos pilares da agricultura do velho continente. A beterraba açucareira também é cultivada em outros países de clima temperado, como China, Canadá, Estados Unidos e Chile. Ela responde por 20% da produção mundial de açúcar.
Os outros 80% vêm das lavouras de cana em regiões de clima tropical.